Beleza, pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a aula sobre os anos 20 dourados. A gente vai falar dos anos a partir mais ou menos de 1918, 19, e a gente vai até 1929, esse período que vai ser tão importante no mundo todo. Nossos objetivos principais aqui são sobre o mundo pós a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, depois no pós-guerra, os efeitos do Tratado de Versalhes na Alemanha. A gente vai falar um pouquinho sobre o American Way of Life e na segunda parte, no segundo vídeo, a gente vai falar sobre a produção industrial dos Estados Unidos, a lei seca, todo o crescimento econômico e o funcionamento da Bolsa de Valores, a crise, como que o mundo foi afetado e a saída para essa crise de 29. Antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês, eu vou dar 5 segundos para vocês olharem para essa tela, e para vocês olharem para essas marcas que tem nessa tela e verificarem quais as marcas que vocês conhecem. Eu vou beber uma água aqui, minha garganta está meio seca, e aí você vai olhando para a tela aí. Aproveita aí, 5 segundos. Bom, já se passaram 5 segundos e provavelmente você conhece a grande maioria dessas marcas. A pergunta é, a pergunta não é se você conhece, mas agora a pergunta é, por que você conhece todas essas marcas? Talvez você nunca tenha se perguntado isso, talvez isso não faça nenhum sentido para você agora, mas com certeza depois dessa aula eu vou mostrar de novo essa tela para você e aí eu quero ver se faz sentido todas essas marcas e todos esses símbolos serem conhecidos para você. O mundo do pós-guerra, ele se caracterizava de uma Europa totalmente destruída. A gente tem aqui uma classificação com o número de mortos que tiveram na guerra. Então aqui você tem a classificação 50 mil, aqui você tem a classificação 100 mil mortos, aqui você tem 150 mil, aqui 200 mil mortos, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que como o mundo europeu ele foi afetado. Se a gente for olhar, os países mais afetados pela Segunda Guerra Mundial, pela Primeira Guerra Mundial, perdão, são os países que estão na Europa. Aqui dessa lista toda, a gente pode tirar quais países? A gente pode tirar os Estados Unidos, a gente pode tirar parte da Turquia, né? A gente pode tirar parte da Rússia, mas a grande maioria são países europeus. Os 4 principais mais afetados é a Áustria, a França, a Rússia e a Alemanha. E é justamente desses países que a gente vai falar um pouquinho mais, com exceção da Áustria, a gente vai falar da Grã-Bretanha. Né? No final da guerra, em 1919, eles criam aqui a Liga das Nações, que o principal objetivo dela é evitar que houvesse um novo conflito, uma nova guerra mundial, uma nova guerra que parasse toda a economia, que destruísse os povos, destruísse a sua cultura, entre outras coisas. Desculpa, eu tô com a garganta um pouco ruim, mas vamos lá. A Liga das Nações ela se demonstrou impossibilitada de fazer isso quando, em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aí um processo de construção de um mundo que vai estourar na Segunda Guerra Mundial. E a Liga das Nações ela se mostra ineficaz para evitar esse processo. Nesse novo mundo do pós-guerra, a gente está falando de relações econômicas que se modificaram também. Né? Enquanto até 1914 o mundo via a Grã-Bretanha como uma grande potência econômica, principalmente por conta das suas questões, das suas relações com a Revolução Industrial, a partir de 1920, essa relação ela começa a mudar. Então a gente já tem uma queda nas exportações da Alemanha, perdão, da Inglaterra para o Brasil. Você vê, por exemplo, em 1913, essas exportações representavam 60% do total de produtos que chegavam aqui. Isso no Brasil, na Argentina era 80%. Quando chega em 1920, na Argentina isso foi para 65%, e aqui no Brasil isso cai para 55. Então, assim, é uma queda pequena,
mas esse espaço ele vai ser controlado por alguém, esse espaço vai ser dominado por alguém, que vai ser os Estados Unidos. Nesse mundo pós-guerra também, a gente tem gastos exorbitantes com a manutenção das colônias. Então, países como a França, que detinham uma grande quantidade de colônias na África, aqui uma colônia aqui na América e na Ásia, começa a haver uma impossibilidade de manter essas colônias, porque o dinheiro que existia para manter as tropas nessas colônias, para manter as instituições, para fazer a manutenção desse processo, passa a ser utilizado para, para a reconstrução dos seus territórios. A Inglaterra, por exemplo, ela detinha uma porcentagem gigantesca de terras no mundo todo. Então você tem aqui, por exemplo, no continente africano, os territórios ingleses saindo aqui, ó, do Egito até a África do Sul, fazendo um corredor. A gente está falando de um dos vários continentes do mundo, em extensão territorial. Está falando de um continente gigantesco, e eles conseguem cortar todo esse continente graças às suas possessões, né? Se a gente está falando da Inglaterra, da Grã-Bretanha, ela tem possessões em todos os continentes. Ela tem aqui na América, ela tem na África, ela tem na Ásia e na Oceania. Aproximadamente 22% de todo o território mundial era controlado pela Inglaterra. E aí, no mundo pós-guerra, necessariamente você precisa cobrir isso, você precisa reconstruir o seu país, e para você reconstruir isso, você vai precisar de muito dinheiro. E nem sempre essas colônias elas demandavam lucros, algumas colônias demandavam despesas. É por isso que quando a gente começa a observar os anos de 1920 até 1939, 1945, 1947, vão existir diversas colônias que conseguem conquistar a sua independência por conta dessa falta de recursos para a manutenção dessas regiões. Então, no mundo pós-guerra, a gente vê uma decadência da Grã-Bretanha e da França e uma ascendência dos Estados Unidos enquanto potência mundial. Nem sempre os Estados Unidos foram a potência que é. Então, quando a gente começa a ver hoje a disputa entre Estados Unidos e China, e como a gente viu durante toda a Guerra Fria, uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, é justamente pela essa tomada de poder. Então, os Estados Unidos eles estão num processo hoje de sedimentação do poder que foi deixado por Inglaterra e França. Não que Inglaterra e França deixaram de ser potências mundiais, não é isso. Mas é que a Inglaterra e a França passam a ter um papel secundário, e agora até um papel mais, mais periférico ainda do ponto de vista geopolítico, da importância econômica, quando você coloca, por exemplo, outros países, como é o caso da China. Então, na questão geopolítica, não existe vácuo na questão geopolítica. Todos os espaços, eles são controlados, todos os espaços, eles são dominados. Então, quando a Inglaterra e quando a Grã-Bretanha, no caso, ela deixa de ser uma grande potência, não existe um vácuo. Quem que vai controlar esse processo? Quem que vai controlar esse lugar agora? Quem passa a comandar esse lugar é justamente os Estados Unidos. Vamos pensar numa questão mais prática, né? Quando a Inglaterra deixa de fornecer os seus produtos industrializados, quem passa a fornecer esses produtos para o mundo é os Estados Unidos. Quando a Inglaterra deixa de estabelecer a sua cultura, a sua religião, deixa de estabelecer as suas instituições no mundo, os seus interesses diplomáticos, quem começa a exercer isso é justamente os Estados Unidos. Então, esse mundo pós-Primeira Guerra Mundial, a gente cada vez mais vê a Grã-Bretanha e a França perdendo importância no comércio, no contexto político, e os Estados Unidos ele vem cada vez mais forte numa crescente, tornando-se o país mais poderoso do mundo e deixando para trás nações mais tradicionais, tá? Quando a gente começa a falar da Alemanha, é importante destacar que muito do que acontece, a gente vai falar muito sobre a Alemanha agora,
Muito do que acontece nos anos 20 da Alemanha é uma consequência do excesso que foi causado pelo Tratado de Versalhes. Tem um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem ir lá, voltar, parar agora, vocês podem ver um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, eu fiz 2 vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial. Vale muito a pena, tá bem legal. E aí você vai conseguir entender melhor como que foi esse Tratado de Versalhes. Mas eu queria que vocês entendessem agora como que foram essas consequências do Tratado de Versalhes. Depois eu deixo na descrição do vídeo um link para vocês acessarem também o Tratado de Versalhes, os 14 pontos de Wilson, vocês fazendo um comparativo, etc. Mas enfim, vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar que a Alemanha sai extremamente endividada da guerra. Fora a dívida da guerra em si, que vai ser uma dívida absurda, tão absurda, que a Alemanha terminou de pagar essa dívida no ano de 2010. Não, eu não errei, o ano foi 2010. Ou seja, 90 anos depois da guerra, eles ainda estavam pagando essa guerra, tá? Então, fora esse contexto, a Alemanha vai ter a questão dos títulos que ela emitiu durante a Primeira Guerra Mundial, que a gente chama de títulos da dívida pública. Eu vou explicar melhor para vocês. Funciona mais ou menos assim. O governo precisa de dinheiro. Todos os governos precisam de dinheiro. Como que o governo faz para ganhar dinheiro? Ou ele cobra impostos, ou ele tem empresas. No nosso caso, a gente tem os dois. Então, essas empresas geram lucro, uma parte desse lucro vai para os investidores, parte desse lucro vai para o governo. Né? As empresas pagam impostos, as pessoas pagam impostos. Então, esses impostos vão para o governo, mas nem sempre o governo consegue sanar suas dívidas, principalmente numa guerra. Então, o que o governo faz? O governo emite títulos da sua dívida pública. Então, ele fala assim: olha, eu estou devendo 200 mil reais. É lógico que o governo não deve só isso, tá? Mas ele está devendo 200 mil reais. E aí ele parcela esses 200 mil reais em títulos de 50 reais. Então, você chega lá e compra 2 títulos e dá 100 reais para o governo. Você dá 100 reais na mão do governo. O governo fala assim: olha, muito obrigado, você vai contribuir aqui, a gente vai pegar essa grana sua e a gente devolve essa grana para você daqui a 2 anos. Então, daqui a 2 anos, o governo vai te devolver esses 100 reais com juros. E aí o governo chega e depois do cálculo lá, depois de 2 anos, você pega e fala assim: olha, tá aqui os títulos, agora eu quero meu dinheiro de volta. E aí o governo te paga com juros. Então, quando um governo ele é bem estabelecido, o que vai acontecer? Esses títulos eles vão ser mais seguros. Então, por exemplo, se você for comprar títulos da dívida pública da Alemanha hoje, você vai receber tipo 0,2% de juros, porque a Alemanha vai te pagar com certeza. Mas se você for comprar títulos da dívida da Venezuela, a nossa vizinha aqui que está passando por uma crise institucional, política, econômica, um ditador sanguinário, etc, 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 a população sem comida, a chance de você tomar um calote da Venezuela é gigantesca. Então, os juros que a Venezuela vai te oferecer, eles são maiores. Então, quanto maior for o risco do país, maior os juros que ele pratica. Quanto menor for o risco do país, menor os juros que ele pratica. No caso da Alemanha, esses juros vão ser exorbitantes, porque a Alemanha estava em guerra. Então, para que as pessoas comprassem os títulos, a Alemanha vai conseguir, vai fazer uma negociata muito alta, um valor absurdo. Fora isso, a Alemanha vai passar por uma série de instabilidade política. A gente vai ver que vai ter 2 tentativas de golpe na Alemanha seríssimas. E o dólar, que vai ser a moeda internacional, cada vez mais vai valorizar. Você vai ver, ainda nessa aula, a gente vai ver a cotação do dólar. No ano de 1922, a Alemanha vai se declarar incapaz de pagar o acordo do Tratado de Versalhes. No ano de 1923, a França e a Bélgica, por conta dessa incapacidade da Alemanha, vão invadir os territórios. Aqui eu coloquei francês, mas está errado, tá? Vão invadir os territórios alemães.
No ano de 1924, os Estados Unidos vai se tornar o maior investidor e o maior fornecedor de empréstimos à Alemanha. Então, a gente vai ver, desde 1922, uma toada muito séria aí de processos na Alemanha. Quando a gente começa a olhar essa toada, a gente começa a pensar aqui, ó, em 1918, $1 era equivalente a 8 marco. Marco era a moeda da Alemanha na época, tá? Em 1920, esse mesmo dólar equivalia a 40 marcos, ou seja, o marco cada vez mais vai se desvalorizando. Em 1921, um dólar equivalia a 183 marcos. Em 1922, um marco equivalia a 7.350 marcos. Agora, eu vou me preparar porque esse número é muito alto, tá? Mas em 1923, o mesmo dólar equivalia a 14 milhões de marcos. Então, eu quero que você olhe aqui o gráfico que eu elaborei, é exatamente isso aqui. Enquanto o dólar se mantém praticamente estável, olha o que acontece com o valor do marco. Esse pós-guerra, ele vai ser chamado na Alemanha de República de Weimar. Weimar era uma cidade na Alemanha onde foi feita uma convenção lá, em 1918, se eu não me engano. E nessa convenção, os alemães eles definiram que o modelo monárquico já não servia mais e eles precisavam substituir esse modelo monárquico. Então, eles estabelecem um modelo parlamentar bicameral, como a gente tem aqui hoje no Brasil. Então, a gente tem no Brasil um modelo bicameral também. É por isso que a gente tem uma Câmara dos Deputados e um Senado. Lá eles tinham um parlamento e uma assembleia, tá? Então, tem lá os nomes em alemão, mas eu não vou me arriscar aqui com vocês, tá? E também eles tinham dois chefes da República, que era o chanceler, que era responsável, que ele era como se fosse o chefe do governo, e ele era responsável pela administração de maneira geral, e eles tinham também o presidente, que era como se fosse um diplomata maior e era responsável pelas Forças Armadas. Lembrando que o Tratado de Versalhes reduziu as Forças Armadas na Alemanha, mas reduziu drasticamente essas Forças Armadas. Segundo o Tratado de Versalhes, se a gente for lembrar lá atrás da estruturação desse Tratado de Versalhes, a Alemanha ela ficou reduzida assim a ter no máximo, assim, no sentido assim, as tropas alemãs não podiam passar de 100 mil homens, assim. Então era um número muito, 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 muito baixo, se você for pensar. Tá? Uma outra característica desse processo é que a Alemanha não podia ter, por exemplo, fabricação de armas. Então, quando a gente começa a pensar na defesa de um território, é necessário que tenha minimamente ali uma fabricação de armas, né? E aí a Alemanha perde esse direito de defesa. Outra coisa que a Alemanha perde nesse Tratado de Versalhes vai ser a utilização de recursos minerais. Então, esse vai ser um processo bem complicado. Bom, esse senhor aqui vai ser o primeiro presidente dessa república, lá em 1919, que é o Friedrich Eber, tá? Bom, em 1918, ainda quando eu estava tendo uma Assembleia Nacional ali para a criação de uma Constituição, começa um processo de oposição a essa república que estava se formando. Essa oposição, ela tem como principal
grupo vai ser justamente os espartaquistas, tá? Esse grupo aqui, que tinha orientação socialista marxista. Esses espartaquistas, eles começam a chamada Revolução Alemã, de 1918 e 1919. Qual que foi o principal, a principal causa dessa oposição, né? A principal causa vai ser essa formação social-democrata da República de Weimar e a Primeira Guerra Mundial. Então, esses grupos de esquerda, eles viam na Primeira Guerra Mundial, assim como aconteceu em 1917 lá na Rússia, eles viam uma oportunidade de tomar o poder na Alemanha. Eles viam que a Alemanha estava extremamente fragilizada por todo o processo político que estava vivendo. Existia por parte da população operária na Alemanha, que era muito maior do que na Rússia, uma insatisfação por parte do governo e pouca representatividade. E aí então surge esses movimentos de esquerda, esses movimentos socialistas, marxistas, tentando tomar o poder através de revoltas populares, que promoviam, por exemplo, assaltos às empresas e aos empresários, eles promoviam ataques a militares e a bases militares, e eles vão fazer uma série de piquetes em toda a Alemanha, entre 1918 e 1919. Os principais líderes desse movimento vão ser a Rosa Luxemburgo, que é essa daqui, ela está um pouquinho mais nova aqui nessa imagem, a Clara Zetkin, que está aqui, e o Franz Mehring. Esses três vão ser um dos principais líderes aí desses movimentos, né, que são movimentos extremamente populares, está aqui, e que são movimentos que tentam apoio da massa trabalhadora. Nesses movimentos, um dos processos que acontecem justamente vai ser com a Rosa Luxemburgo, que ela vai ser assassinada pela Amanda da social-democracia, e ela morre em 1919 junto com seu companheiro. Rosa Luxemburgo, que é extremamente importante, uma filósofa muito importante para a esquerda mundial, vai ser uma das seguidoras das orientações marxistas e reconhecidamente uma grande pensadora desse século. Mas outro movimento também extremamente oposto, então quando a gente está falando dos espartaquistas, a gente está falando de um movimento de esquerda, extrema esquerda, assim como quando a gente fala do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, de um movimento de extrema direita. Por favor, não confundam. A gente está falando de um partido de extrema direita agora, tá? Ah, professor, mas o meu amigo me mandou um print de uma tela de alguém que diz que o nazismo é de esquerda. Então, vamos lá. A República Democrática da Coreia do Norte é democrática? Não. Então não é só porque é Partido Nacional Socialista que ele é de esquerda. Essa nomenclatura não bate. Depois eu vou colocar para vocês uma entrevista que foi feita com Hitler em 1923. E ele vai explicar essa questão do socialismo. Uma das explicações dele é que o termo socialista, ele vai explicar que esse termo socialista vem de uma Alemanha mais tribal, de uma Alemanha mais, como eu posso dizer, da Idade Antiga, e os socialistas, depois os socialistas marxistas, se apoderam desse termo, transformando o sentido do termo. E aí ele se opõe a esse grupo socialista, o que já prova por si só que não é um partido de esquerda. Outra questão muito importante é que um dos textos que vão orientar esse partido, principalmente depois de 1923, vai ser um livro que o Hitler cria, chamado Minha Luta, em que ele coloca os socialistas como um problema que precisava ser extirpado da face da Terra, né? Então, assim, por que será que eles colocam esse nome, então? Por que será que eles colocam o nome de
é, de socialismo, né? Esse nome de socialismo, ele vem de uma cultura que existia na Alemanha de os partidos se aproximarem das classes mais trabalhadoras. Então, quando a gente começa a estudar a história do nazismo, a gente começa a ver lá atrás, né, é, lá atrás, dentro da sua formação, uma tentativa de se aproximar dessa classe trabalhadora. Por isso, essa ideia de um socialismo voltado para os trabalhadores, que na realidade, na prática, isso não funciona. Na realidade, na prática, as ideias desses partidos, elas são ideias opostas, né? Então, são ideias extremamente opostas à classe trabalhadora, é, uma vez que elas não trazem no seu centro de discussão a participação desse trabalhador. Então, a gente começa a definir esse partido como um partido nacionalista. Isso justifica, por exemplo, a ideia dessa grande Alemanha que o Hitler vai falar, tá? O Hitler vai fazer parte de um grupo, de uma segunda liderança do partido, né? O partido vai ser fundado a partir de 1917, né? E o Hitler depois que ele volta da Primeira Guerra Mundial, ele pede para poder participar do partido. Nessa solicitação dele, uma semana depois, ele recebe uma carta de aceite e ele vai se juntar de maneira progra programada ali dentro de uma cervejaria na Baviera. Por isso que dá o nome de golpe da cervejaria, que é onde eles se encontravam, e ele vai começar a conversar com esses líderes, né? Bom, enfim, o Hitler vai dar uma outra cara. Em 1920, por exemplo, ele vai criar o programa dos 25 pontos do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse programa, ele muda totalmente a estrutura do Partido Nazista, né, dos nazistas. Então, algumas características ficam marcantes. Por exemplo, a ideia do pan-germanismo. Aí a ideia do pan-germanismo, ela bebe um pouquinho nessa fonte do nacionalismo, que era essa ideia de juntar todos os países que tinham a língua germânica, certo? Então, todos os países que tinham a língua germânica poderiam fazer parte desse pan-germanismo. Então, eles bebiam numa fonte histórica dos estados germânicos, e isso justifica, por exemplo, por que o Hitler anexou a Áustria. Né? Uma das justificativas dele é que essa anexação da Áustria, ela tinha um fundo histórico, porque a Áustria fazia parte desses grupos desses grupos de, como eu posso dizer, de países com a língua germânica. Bom, outro ponto era um grupo de extrema-direita se opondo a teorias marxistas. Ele era um grupo antissemita. Daí, por exemplo, a ideia de perseguição dos judeus. No sentido assim, os judeus eles eram considerados uma raça inferior aos alemães. Por isso, os judeus poderiam ser dominados, conquistados e assim vai. Certo? Outro ponto importante que defendia esse grupo, eles eram anticomunistas, e em 1923 eles vão se juntar para fazer um golpe de Estado. Esse golpe de Estado, ele é muito bem retratado quando a gente começa a ver o filme O Ovo da Serpente. Então, O Ovo da Serpente ele vai ser um filme criado ali na década de 70, que ele vai tentar retratar a Alemanha na década de 20. Então,
essa Alemanha na década de 20, ela vai ser uma Alemanha extremamente conturbada, extremamente cheia de processos e de tentativas de golpe. A gente já viu um golpe, a gente está vendo o segundo golpe, né? Esse filme, eu vou deixar o link para vocês, ele tem aberto aí no YouTube, ele fala um pouquinho sobre como que isso aconteceu. Esses caras da cervejaria se juntaram ali para dar esse golpe, e esse golpe ele é frustrado, mas ao mesmo tempo ele é a representação de uma parte de uma sociedade extremamente reacionária que quer ver a Alemanha de volta e quer ver a Alemanha controlando as outras nações e conquistando seu espaço vital, certo? Então, essa é a Alemanha do pós-guerra. Bom, para a gente finalizar, e a gente já viu então que a Alemanha vai ser um país extremamente endividado, vai sofrer processos bem dolorosos de democratização, golpes a todo instante, tentativas de golpes, e agora a gente vem para uma parte um pouco mais tranquila e fora desse eixo europeu. E aí a gente vem nos Estados Unidos. Internacionalmente, os Estados Unidos eles vão fornecer produtos industrializados para praticamente o mundo todo. O dólar vai se tornar moeda internacional para fazer câmbio, até hoje funciona com o dólar, como moeda internacional. E a Europa vai precisar de empréstimos dos Estados Unidos, não só dos produtos industrializados, mas empréstimos dos Estados Unidos. Né? Aqui a gente tem uma caricatura bem interessante. Né? A figura do Tio Sam, ela é muito famosa, muito por conta da utilização dela na propaganda da guerra, mas não só na propaganda da guerra, mas a figura do Tio Sam vai ser importante nesse controle dos Estados Unidos em todas as regiões de maneira imperialista, né? Então, no primeiro quadro, ele está dizendo mais ou menos assim, né? Tipo, o Tio Sam está carregando ali essa imagem representada ali, né? Enfim, e aí ele está falando assim: paz na terra aos homens de boa vontade. E aí, quando ele vira as costas, o cartaz vai anunciar venda de munições para a guerra. Né? Então, mais ou menos isso. A gente prega a paz, mas essa paz vai ser uma paz armada. Quando a gente começa a pensar nesse estilo de vida americano, American Way of Life, ele tem um processo de padronização. E aí eu trago essas imagens para vocês entenderem, são imagens da época, né? Então, os eletrodomésticos, os produtos industrializados, a casa com carro e garagem, né? Enfim, olha a dona de casa de salto alto colocando as compras em casa. Acho que isso não acontece em muitos lares, não. Mas a casa com muitos filhos, né? A gente começa a ver os produtos congelados. Isso para nós parece algo muito comum, muito normal, né? Essa cena, assim, né? Esse tipo de cena. Mas é uma cena que foi construída por esse processo. É um processo de padronização da beleza, então existe uma tentativa de estabelecer um modelo de estética, de tipo de cabelo, de tom de pele, de roupa, tudo isso, tanto do universo masculino como do universo feminino. Começam a surgir, por exemplo, produtos para as crianças. É a primeira vez que a gente começa a entender criança no mundo infantil separado. Então, essas crianças não são consideradas como pequenos adultos, e sim como um ser que está em formação. E isso faz parte dessa padronização também. Existe também a questão da padronização do consumo, das ideias. Então, o consumo, ele vai ser, por exemplo, começa a surgir, por exemplo, o consumo de drogas que são lícitas, como o álcool vai ser proibido, a gente vai falar isso mais calmo na próxima aula, mas produtos como, por exemplo, o cigarro, né, que são produtos que vão ser padronizados, medicamentos, produtos industrializados, começam a surgir produtos industrializados de todas as espécies. E aí, novamente, eu quero indicar para vocês
o documentário do History, que fala um pouquinho sobre essa industrialização da alimentação nos Estados Unidos, que é fantástico você ver como que esse processo ele acontece de uma maneira muito, muito intencional. Essa padronização também de ideias, de comportamentos, né, essa padronização até mesmo na formação da família, homem, mulher, quantidade de filhos, a utilização de automóveis com automóveis, enfim, tudo isso. Então a gente está vendo um panorama internacional, a gente está vendo um panorama mais doméstico dos Estados Unidos, e agora vamos ver a questão econômica. Existia um ciclo que os Estados Unidos se utilizava muito bem. Esse ciclo já era previsto nos 14 pontos de Wilson, mas a princípio a Europa não quis usar. E depois dependeu. Aqui você pode colocar como França, você pode colocar como Inglaterra e Europa em geral. Então, como é que funcionava? A partir de 1924, os Estados Unidos passam a oferecer dinheiro para a Alemanha como empréstimos. A Alemanha paga uma parcela dessa dívida com os Estados Unidos a partir do momento que ela passa a produzir, mas boa parte desses recursos que eles pegam com os Estados Unidos, eles utilizam para pagar as potências como França, Inglaterra e Bélgica. A França, Inglaterra e Bélgica pagavam os empréstimos que fizeram durante a guerra e pagava produtos industrializados dos Estados Unidos. Isso vai trazer para os Estados Unidos uma vantagem muito grande nesse processo. Isso vai trazer para os Estados Unidos um fortalecimento industrial, isso vai trazer para os Estados Unidos um crescimento da indústria norte-americana, um crescimento de todos os aspectos que você possa imaginar. Mas a gente vai citar de 3 aspectos: o aspecto político, o aspecto econômico e o aspecto cultural. Quando a gente falar desse estilo de vida americano, a gente tem que lembrar que esse estilo de vida americano ele está ancorado nesses 3 aspectos: político, cultural e econômico. Bom, pessoal, aqui Ovo da Serpente para vocês assistirem. Vou colocar também um outro vídeo sobre a indústria norte-americana e os links de acesso para vocês aqui. Bom, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado. Valeu.